paz do Senhor, tudo bem com vocês? Então hoje estamos aqui para mais uma escola dominical da classe de jovens. Eu sou Ula de Freitas, professora da escola dominical classe de jovens aqui no bairro Fátima, em Sabará, juntamente com o nosso pastor Gladstone. Hoje nós vamos estudar a lição de número 4 do dia 26 de julho de 2020 e vamos falar sobre a construção do templo que enfrentou oposição. O título da lição é A Construção do Templo Enfrentou Oposição. E para iniciar, como sempre, vamos fazer uma oração. Pai querido, em nome de Jesus, estamos aqui reunidos nessa manhã para mais uma escola dominical, pedindo ao Senhor, meu Deus, que venha com tua glória sobre nós, porque sem ti nada somos, nada podemos fazer. Senhor, eu dependo de ti em tudo. Inclusive eu clamo a tua presença para que o Senhor seja a palavra nesse momento, falando para todas as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo nessa manhã, que a tua palavra, Senhor, possa cair como semente em terra fértil e produzir fruto para a glória do teu nome. Senhor, que a gente possa sair desta lição de hoje aprendendo um pouco mais da tua palavra, que o teu Espírito Santo possa trazer um conhecimento para nós. E nós estamos aqui, Senhor, de corações abertos para aprender a tua palavra, para aprender aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Eu agradeço a ti, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então vamos louvar ao Senhor. E mais do que nunca a gente está precisando clamar como uma oração que Jesus ensinou sobre o Pai Nosso, venha ao teu reino, né? E vou cantar uma parte de uma canção, do hino, né? Olha só que maravilha, vamos lá. Canta comigo, adora o Senhor. Nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos em tudo, entregamos para sempre, cantaremos. Nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos em tudo, entregamos para sempre, cantaremos. Hosana, Hosana, o noivo vem, o noivo vem. Hosana, Hosana, o noivo vem, o noivo vem. Glória a Deus, aleluia. Jesus vem em breve. Nós precisamos entender isso e acostumarmos que está breve a volta do Senhor e que nós somos a igreja, os escolhidos de Deus para nesta parte da terra, nessa fase que estamos vivendo principalmente, a gente ser instrumento de Deus para propagar o seu reino. Amém? Veja isso, se veja como instrumento de Deus. Somos instrumentos de Deus aqui na terra, amém? Nosso texto áureo está em Neemias capítulo 4, versículo 6 e diz assim: Assim edificamos o muro e todo o muro se cerrou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. A verdade prática diz que se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno. Então, gente, o ponto-chave da lição que nos chama para o reino é a confiança em Deus. Pode vir as adversidades da vida, pode vir coisas terríveis,
Mas se mantivermos a nossa confiança em Deus, nós estaremos firmes, nós não vamos vacilar, não vamos cair, porque a gente sabe que Deus está conosco e Ele vai passar conosco por esse vendaval e nós vamos chegar ao ponto da vitória. Amém? Precisamos confiar verdadeiramente no Senhor. A nossa leitura bíblica em classe está em Esdras, capítulo 4, versículos 7, 9 e do 11 ao 13. Depois, os versículos 15, 16 e do 21 ao 24. Vamos ler o versículo 7 que diz assim: E nos dias de Artaxerxes, escreveu Bislão, Mitredade, Tabeel e os outros da sua companhia a Artaxerxes, rei da Pérsia, e a carta estava escrita em caracteres aramaicos e na língua siríaca. Então escreveu Reum, o chanceler, e Sinzai, o escrivão, e os outros da sua companhia, dinaitas e ofarsaquitas, tarpelitas, ofarcitas, arquevitas, babilônios, susanquitas, deavitas e lamitas. Este, pois, é o teor da carta que ao rei Artaxerxes lhe mandaram teus servos, os homens daquém do rio, e em tal tempo. Saiba o rei que os judeus que subiram de ti vieram a nós, a Jerusalém, e edificam aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Agora saiba o rei que, se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os tributos e as rendas, e assim se danificará a fazenda dos reis. Para que se busque no livro das crônicas de teus pais, e então acharás no livro das crônicas, e saberás que aquela foi uma cidade rebelde e danosa aos reis e províncias, e que nela houve rebelião em tempos antigos, pelo que foi aquela cidade destruída. Nós, pois, fazemos notório ao rei que, se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem, desta maneira não terás poção alguma desta banda do rio. Agora, pois, dai ordem para que aqueles homens parem, a fim de que não se edifique aquela cidade, até que se dê uma ordem por mim. E guardai-vos de cometer-vos erro nisso, porque cresceria o dano para prejuízo dos reis? Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes se leu perante Reum e Sinzai, o escrivão, e seus companheiros, apressadamente foram eles a Jerusalém, aos judeus, e os impediram à força de braço e com violência. Então cessou a obra da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e cessou até ao ano segundo do reinado de Dario, rei da Pérsia. Ok, acabamos de ler um texto um tanto diversificado, mas com um teor único, onde pessoas estão vendo o crescimento de outras, o desenvolvimento de outras, e eles sentem uma grande inveja no coração, uma grande ira, porque eles não podem, por suas próprias forças, impedir o crescimento dessas pessoas, então eles recorrem a quem eles acham que vai poder impedir, e aqui neste contexto eles conseguem. Mas vamos ver a nossa lição e vamos detalhar essas coisas para a gente entender como nos comportamos diante das oposições. Oposições tem sempre, gente. Pessoas invejosas. As pessoas veem seu crescimento e de repente olha para você, eles não podem crescer, eles querem te atrapalhar, eles arranjam alguma coisa, algum pretexto para fazer com que você mude de ideia, talvez até se aproxima de você como um amigo e tenta fazer você mudar de ideia, tirar você daquele foco que você colocou. Presta bastante atenção, por isso que a gente tem que orar e vigiar,
não sabemos quem é que vai atravessar o nosso caminho e nós vamos ter que vencê-lo em nome de Jesus, tá bom? Então vamos lá para a nossa lição e que o Espírito Santo nos ensine nessa manhã. A nossa lição, o primeiro ponto dela diz assim, ó, os alicerces do templo são lançados. E o primeiro parágrafo deste ponto é, o lançamento dos alicerces foi celebrado com uma solenidade. O povo ficou tão feliz que agora a cidade seria reconstruída, que quando lançaram os fundamentos, ou seja, os alicerces, os tubulões, né? Lançaram. Então eles ficaram muito regozijantes e diz a Bíblia que a voz deles se ouvia muito longe. Nós vimos isso na lição passada. De tanto que era o regozijo, a festa que eles faziam, porque a cidade agora seria reconstruída. Então eles estavam muito felizes e jubilosos e a voz deles se espalhou pelos lugares, ouvia-se de muito longe. Aí o que acontece? Então, todos os que assistiram o lançamento dos alicerces expressaram seus sentimentos com tão grande júbilo que as suas vozes se ouviam de muito longe. Isso está escrito em Esdras, capítulo 3, versículo 12 e 13. E aí o parágrafo 2 diz assim, a reedificação do templo. Então, o comentarista afirma que a reedificação do templo foi resultado do despertamento que veio através do rei Ciro. Isso está lá em Esdras 1, a gente viu também na lição passada, né? O rei da Pérsia até escreveu uma carta e ele motivou o povo a reconstruir Jerusalém, né? E que todos que quisessem ir para essa reconstrução tinham o apoio dele e tal. E esse despertamento pentecostal, ele veio através de Deus. Deus é quem desperta. Então, quando a nossa igreja passa por uma frieza espiritual, a gente tem que clamar ao Senhor, clamar a Deus de verdade. Deus, entra com providência, dá-nos um avivamento, Pai. E então, como Abacuque clamou, né? Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos e no meio dos anos a notifica. Então, o clamor parte de nós. E Deus envia o despertamento e o avivamento acontece. Aqueles que clamam por um avivamento, a gente aprendeu na lição passada, que são pessoas que vão participar desse avivamento. Então, se você deseja um avivamento na sua igreja, na sua casa, na sua vida, começa a clamar ao Senhor pelo avivamento e ele virá, porque Deus é quem dá o despertamento. E aqui o comentarista coloca 3 pontos importantes sobre a questão do despertamento. Ele diz assim, olha, que a igreja de Deus ela é um mistério que não pode ser compreendido pelo homem natural. Gente, igreja de Deus não são construções humanas, não são paredes. A igreja de Deus é formada por um corpo que se une em Jesus Cristo. Cristo é a cabeça e nós somos os membros. Por isso que na Santa Ceia diz que a ceia é dada aos membros do corpo de Cristo. Então, aqueles que se tornam membros, né, formam a igreja. A igreja ela é universal, ela não é uma igreja denominacional, ou seja, não é Assembleia de Deus, não é Deus é Amor, não é batista, não é metodista, não é presbiteriana, é a igreja do Senhor. Não tem títulos, não tem placas. É aqueles que fazem a vontade de Deus é que fazem parte desta igreja. É aqueles que são lavados e remidos no sangue de Jesus, que se converteram a Cristo, é que fazem parte dessa igreja. Eu faço parte dessa igreja, porque eu creio no derramamento do sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário, em favor da minha vida, me libertando de todos os meus pecados. E eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio em carne e que morreu para nos salvar. E ele ressuscitou ao 3º dia e foi para o Pai. E ele aguarda para o dia vir buscar a sua igreja, ou seja, nós que estamos ansiando por essa vinda. Amém? Então que você também tenha essa certeza em seu coração. Tenha confiança. A confiança é tudo, gente. Base de vida para o cristão é a fé e a confiança em Deus. Confia no Senhor.
Confia sempre no Senhor. Seja lá o que você estiver enfrentando, confia no Senhor. Deus não vai te decepcionar, tá? Deus não vai te decepcionar. Então, olha, aqui a letra A. O Espírito Santo quer salientar que Jesus em pessoa quer edificar a sua igreja. Ele diz na sua palavra assim, olha, edificarei a minha igreja. Jesus falando. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, quando Jesus disse que ele vai edificar, é o prazer do Senhor Jesus construir essa igreja, não é? Então, nós fazemos parte dessa igreja construída por Jesus Cristo. Amém? A letra B, ele diz, o Espírito Santo quer gerar um sentimento de reverência pela igreja do Senhor, que é a morada de Deus. Então, olha, a igreja do Senhor, o corpo de Cristo, por isso que Paulo afirma que se um membro sofrer, os outros membros sofrem juntos, comparando isso a um corpo. Já viu que às vezes você quebra uma unha, tô falando da unha, você quebra uma unha assim de um modo ruim, que ela vai aqui para dentro da carne, aí você sente essa dor pelo corpo inteiro, não é? Não é isso que acontece? É isso que Paulo traz para dentro do sistema igreja de Deus, que como corpo de Cristo, um membro sofre, todos os membros sofrem juntos, todos os membros sentem a mesma dor e todos os membros querem estar em unidade, em conforto com Cristo, que é o cabeça. Desculpa, teve uma interrupção rapidinha, mas estou de volta. Então, nós estamos falando da igreja como um corpo de Cristo, né? E que você faça parte dessa igreja, que você se sinta parte dessa igreja, se realmente você foi comprado e lavado e remido pelo sangue de Jesus, se você se sente assim, tá? E isso fará você fazer parte dessa igreja. E aí, e ele coloca também que o Espírito Santo quer adestrar, quer ensinar a igreja, porque ela é um instrumento de ação de Deus aqui na terra. Olha que importante. O Espírito Santo, Jesus deixou ele aqui na terra. Jesus falou assim, olha, que não vos deixarei órfãos, ou seja, não vou abandonar vocês, não vou deixar vocês sozinhos, voltarei para vós, ou seja, o Espírito Santo está aqui no nosso meio, em cada um de nós, como presença de Jesus Cristo. Jesus não nos abandonou, Jesus não abandona os seus filhos, e através do Espírito Santo, ele continua conosco, nos orientando, nos ensinando, para que sejamos seus instrumentos aqui na terra, os instrumentos escolhidos por ele para declarar o reino de Deus. Você foi escolhido por Deus para declarar o reino de Deus na face da terra. Olha que missão importante todos nós temos. E nós precisamos colocar essa missão em prática. A gente não pode ficar de braços cruzados, porque o tempo está passando. Para Deus não há limite de tempo, mas para nós há. Nós somos seres humanos e o tempo passa. A gente precisa nos adequar no tempo de Deus e procurar fazer a sua vontade. Então, todos os dias precisamos perguntar, Senhor, qual é a tua vontade? Eu quero estar na tua vontade, não quero sair da tua vontade, Senhor. E aí Deus vai nos guiar e vamos fazer a vontade do Senhor e vamos ser esse instrumento que o Senhor precisa que sejamos. Amém? Tem muita gente que fala por aí, prega e tudo, e fala que Deus não precisa de nós. Eu sou totalmente contrária a esse pensamento. Deus precisa de nós, sim. Deus nos colocou aqui nessa terra com um propósito. Deus não fez a gente sem propósito. Deus não colocou a gente aqui para ser um joguete, para ser um boneco, não. Deus nos deu livre-arbítrio para que tenhamos a escolha, que quando fizermos para Ele, façamos de vontade própria, de interesse e de livre e espontânea vontade. É a minha vontade ser instrumento de Deus, é a minha vontade estar na presença de Deus, é a minha vontade trazer o reino de Deus para a terra, é fazer com que aconteça o reino de Deus. Amém? Deus nos colocou aqui com propósito, Deus nos chamou com propósito, Deus não nos chamou à toa, né, aleatoriamente. Não, Deus nos escolheu. Amém?
Aí vem o ponto 2 que diz assim: os samaritanos opõem-se à construção do templo. Gente, estudando essa lição, chegando aqui no ponto os samaritanos, eu voltei lá para a parte de João capítulo 4. Lembra quando Jesus tem aquela conversa com a mulher samaritana? Aí a mulher samaritana, ela tem uma palavra que ela diz assim para Jesus: porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Aí eu sempre li aquilo ali, beleza, os judeus não comunicam com os samaritanos e tal. Mas nunca perguntei por que os judeus não se comunicam com os samaritanos. Qual é a definição disso? Por que dentro do mesmo território, porque eles habitam no mesmo território, Judá, Israel, em Israel está Samaria. Ou seja, os samaritanos não comunicam com os judeus, por quê? Então, o que acontece? Os samaritanos, eles são povos, eles foram povos misturados. Ou seja, quando o Nabucodonosor levou Israel como cativos para a Babilônia, ele deixou lá em Israel alguns remanescentes. Ou seja, e eram os velhos, os aleijados, os que não faziam, que não dariam lucro nenhum ele levar para cativeiro. E além disso, ele trouxe da Babilônia os que também não ia fazer diferença para o reino dele, que eram pessoas aleijadas, mancos e assim por diante, pessoas que não iam trazer nenhum lucro para o reino dele, ele jogou lá em Israel. Então houve uma mistura, uma miscigenação de raça, e então ficou um povo misturado. E por esse povo ser misturado, eles viraram um povo idólatra. Eles ofereciam as suas crianças a Moloque, e vocês sabem muito bem que terrível que é essa coisa, que eles botavam aquelas crianças dentro de um homem oco de ferro e tacavam fogo, as crianças morriam assadas ali dentro e diziam que estavam oferecendo a esse Deus, Então, coisas assim que deixavam os judeus irritados, porque Deus não divide sua glória com outro, principalmente nessa situação, oferecendo filhos ao fogo, e isso é muito triste, E para prosperidade própria, gente, que egoísmo dessas pessoas, Então, disso aí nasceu essa aversão, que tinham uns pelos outros, e aí criou esse limite que um misturava com o outro e eles não se suportavam, E aí eu aprendi essa situação aí e pude explicar por que os samaritanos e os judeus não se comunicam, tá bom? Aí vem o ponto 2. Não, eu estou no ponto 2, o parágrafo 2 do ponto 2 diz assim: os samaritanos tentam frustrar a construção do templo. Então foram os samaritanos, esses que eu acabei de falar com vocês, são os que escreveram uma carta, eles viram. E os samaritanos, gente, eles são pessoas, as características dos samaritanos, eles são pessoas que não conseguem como é que eu digo? Não conseguem crescer na vida por si próprios, tá? Eles sempre vão aproveitar de oportunidades de derrota de alguém para crescer em cima disso. Se beneficiam através da derrota dos outros. Assim eram os samaritanos. Eles não conseguiam por si próprios se beneficiar, então eles aproveitavam a derrota dos outros para poder crescer em cima disso. Foi o que eles fizeram. Eles estão vendo o pessoal, reconstruindo Jerusalém, o pessoal de Judá, os judeus tudo trabalhando e aquela coisa toda, e eles estão vendo que o muro já está na metade, e isso vai crescer, vai fechar. E aí eles falaram assim: olha, vamos escrever uma carta para o rei e explicar. Só que eles explicaram a maneira deles, inventaram mentiras, e o rei não foi lá, dar uma analisada nos fatos. Ele acreditou na situação e mandou parar a obra. E a obra, o muro ficou pela metade. A obra parou. Mas, olha, trazendo para os nossos dias, quando nós enfrentarmos situações onde tentarem barrar a obra
obra de Deus na nossa vida, o que devemos fazer? Será que devemos parar e deixar para lá e achar que não deve ser vontade de Deus não, por isso não está dando certo? Não, nós devemos entrar na presença do Deus vivo em quem nós confiamos e orar e pedir a Ele direção e dizer a Deus: olha, Senhor, estou enfrentando a dificuldade assim, assim, assim. Fulano está se levantando contra mim, está se opondo desta forma, e Deus vai nos dar a direção correta e Ele vai nos dar a vitória, porque Deus, Ele está pronto para nos dar a vitória. Nós precisamos confiar em Deus. A nossa confiança em Deus tem que ser acima de qualquer coisa. Confiamos no Senhor. É assim que deve ser a nossa vida. A nossa confiança em Deus, né? E agora no ponto 3. Ponto 3. Como se explica a falta de resistência dos judeus? Aí o parágrafo 1 do ponto 3 diz assim: os judeus deveriam ter ido ao rei da Pérsia para segurar a construção. É um dos fatos que eles deviam ter feito, né? Já que o rei da Pérsia veio uma carta do rei da Pérsia, Artaxerxes, eles deveriam ter ido até o rei, explicado a situação do ponto de vista deles. Mas eles preferiram deixar como estava, né? A ordem de construir o templo, ela tinha sido dada pelo Deus do céu. Foi Deus que tocou o coração do rei Ciro e fez com que acontecesse a reconstrução, a reedificação, né? Aí o parágrafo 2, os judeus deveriam ter recorrido a Deus. Tá vendo o que eu disse? Não é parar porque o fulano ou o cicrano quer que eu pare, não. Eu tenho convicção de que Deus me chamou, eu tenho convicção que Deus me colocou nessa obra, então tá acontecendo obstáculos, vou recorrer a Deus. Vou na presença do Senhor. Deus, me ajuda, o que está acontecendo? Tal situação está ficando irresistível. Eu não posso parar, mas parece que vou parar. Aí o Senhor Jesus vai nos dar o ânimo, vai nos dar a direção correta, vai nos dar uma definição melhor para a gente seguir, e a gente vai em frente em nome de Jesus, né? E os judeus deviam ter feito isso, eles deviam ter recorrido a Deus. Já recorreram a Deus tantas vezes. Eles tinham N exemplos de pessoas grandes lá no meio deles que recorreram a Deus nesses momentos difíceis. Mas fazer o que nesses momentos se a pessoa resolveu por si próprio parar? Resolveu não continuar? Resolveu aceitar a coisa como estava? Né? Olha só, toda a história dos judeus é rica de exemplos de como Deus ajudou o seu povo em tempos difíceis. Ele dá uns exemplos aqui, ó, letra A. Nos dias do rei Ezequias, Judá foi cercada pelo exército da Síria e era um exército grande. Ezequias ficou atribulado. E você acha que Ezequias saiu correndo e mandou o povo se esconder nas tendas? Não. Ezequias foi para a presença de Deus, para o templo. E lá ele dobrou diante do Senhor com o rosto em terra. E ele clamou a Deus e disse para Deus que Deus tinha dito que quando eles enfrentassem essas situações, se eles se colocassem ali naquele templo diante de Deus, se humilhassem, Deus iria entrar com providência. Então Deus usa o profeta Isaías e traz o conforto para Ezequias e dá a vitória para o povo de Judá, né? Ô, gente, aí também ele dá o exemplo aqui ele dá exemplo do rei Josafá. Aconteceu mais ou menos a mesma coisa. Na época de Josafá, o que acontece? Os amonitas e moabitas, habitantes de Judá, que foram, aqueles lá que eles acabaram deixando viver por um descuido e tal, então eles se levantam de repente das montanhas de Seir contra Judá e vêm para destruir. E Josafá entra na presença de Deus e começa a clamar, e Deus usa no meio da multidão, no meio da congregação, ele usa Jaziel, que fala em profecia: nesta peleja não tereis que pelejar, parai e estáis quieto e vede o livramento que dará o Senhor. E Deus vem e dá o livramento
livramento para o povo de Israel, de forma que os moradores de Moabe começam a brigar com os da montanha de Seir, e eles se matam, e depois eles próprios brigam entre si, e acontece que de repente Judá só desce e pega os despojos. Aí é o que acontece quando confiamos em Deus. Deus luta por nós. Às vezes está tão difícil, está impossível para a gente. Mas para Deus não há impossível. Para nós, seres humanos, sim, é impossível. Mas para Deus, tudo é possível. Nada é impossível para Deus. Então a gente tem que acreditar no Senhor, a gente tem que confiar no Senhor. Tá? Aí o parágrafo 3 diz assim: o motivo da falta de resistência dos judeus era de ordem espiritual. Não, que triste, né, gente? Quando o nosso lado espiritual está abaixo do nível e o lado da carne está acima do nível. Isso é um descontrole total e Deus não se agrada dessas coisas e a gente perde quando o nível espiritual está baixo. Então, por isso a gente tem que sempre orar, sempre ler a Bíblia. Quanto mais lemos a Bíblia, quanto mais oramos, mais nós estamos na presença de Deus e mais renovados por Deus a gente é a cada momento, tá bom? Então, olha, a letra A aqui diz: Zorobabel, o chefe político do povo judeu, até então tinha confiado em sua própria força. Quando as suas próprias forças se esgotaram, ele não teve mais condições de resistir, sentindo inteiramente desarmado diante do inimigo. E isso foi em Zacarias 4:6. Deus fala com ele assim: olha, nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Ou seja, Deus está chamando ali ele para voltar-se para Deus. Olha, é o meu espírito que age. Olha, eu é que entro com providência. Então, não ache que é o seu próprio braço que te livra. Não ache que você tem força suficiente para vencer de si mesmo. Porque Deus é quem nos dá capacidade para a gente chegar onde precisamos. Amém? Gente, e na letra B ele fala de Josué, o sumo sacerdote e líder religioso do povo, que estava com suas vestes manchadas. Isso está em Zacarias capítulo 3, versículo 3. Então esse fato estava mostrando que a autoridade espiritual estava em pecado. Vestes manchadas significa pecado. E o que é que fazemos quando estamos em pecado? Primeiro, arrependermos. Depois, pedir perdão. E aí, Deus entra com providência para o nosso livramento, para a nossa libertação. Amém? E, por fim, o nosso ponto 4, que é o último ponto da lição, diz assim: a reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra. Vamos analisar a reação dos samaritanos. O parágrafo 1. A tristeza dos judeus. Então, o povo em geral tinha, desde o início da construção, acompanhado o trabalho com simpatia. Os judeus trabalhavam com muito entusiasmo e com muita união. O povo tinha ouvido falar que o Deus do céu estava do lado dos judeus ajudando. E agora, onde estava o seu Deus? Então, é tipo aquela música, né? Perguntando assim: onde está o seu Deus? Onde ele está? Foi essa hora aqui que o povo samaritano fala: oi, judeus, cadê aquele Deus que vocês estavam aí dizendo que deu vocês a oportunidade de reconstruir? Agora está tudo parado. Cadê seu Deus? E em vez de o povo levantar e enfrentar, eles resolveram se acovardar debaixo do desânimo. O parágrafo 2 do ponto 4 diz: a alegria dos samaritanos. Então diz que os inimigos dos judeus regozijavam-se grandemente. Certamente os conselheiros foram parabenizados pela sábia e competente ação. Porém, o gozo dos ímpios é de pouca duração. Por quê? Letra A.
O gozo dos filisteus a gente viu lá na época de Sansão, que terminou em tragédia. A alegria dos sacerdotes que alugaram Judas para trair Jesus foi de curta duração, porque Jesus morreu, mas Jesus ressuscitou. Glória a Deus! Jesus ressuscitou. E ele está vivo, e eu falei com ele hoje. E você? E o parágrafo 3 é o desânimo dos judeus, que é o que eu falei. Eles acovardaram debaixo do desânimo. A gente nunca deve se acovardar. Nunca devemos deixar que o desânimo tenha força sobre nós. Eu até ouvi um testemunho uma vez de alguém falando que uma das armas que o diabo mais usa, que é a que está mais gasta lá na dispensa dele, é a arma do desânimo. É a que está mais gasta, porque o povo que entra em desânimo é o povo cristão. Nosso Deus, é muito fácil fazer cristão desanimar. Desanimar de ir para o culto, desanimar de ler Bíblia, desanimar de orar de madrugada, desanimar de orar, de falar com Deus. Gente, essa é uma crítica muito construtiva. Quantas vezes você precisa falar com Deus e você se acovarda, você não ora, não busca a presença do Senhor? É o seu Pai. Você não conversa com Ele. E por quê? Porque fica desanimado. O desânimo é tão grande no meio do povo cristão, isso precisa ser expulso, gente. Nós precisamos acordar enquanto é tempo e expulsar o desânimo de nós. Vamos buscar ao Senhor, vamos crer na presença de Deus, vamos entrar na presença do Todo-Poderoso. Deus muda situações, mas Ele só muda quando nós clamamos, quando nós buscamos, quando nós realmente entramos na presença dEle com fé, com dedicação. Amém? Precisamos disso. Aí tem algumas possibilidades aqui que o comentarista coloca, que na letra A, alguns conformaram-se, pensando que talvez ainda não era a vontade de Deus de construir o templo. Então, eles deixaram esse pensamento, né? Unir, como diz, unir o útil ao agradável. A letra B diz que outros aproveitaram a interrupção da obra para dedicar suas próprias casas. E até chegaram a faltar com suas obrigações espirituais, deixando de contribuir para a casa de Deus. Isso é muito sério. Muitas vezes a gente faz isso, né? E também, na letra C, ele diz que talvez alguns judeus sinceros estivessem tristes e buscassem a Deus em oração. E Deus sempre tem um remanescente, tá, gente? A gente fala assim, mas Deus sempre tem um remanescente. Tem aqueles que realmente querem, aqueles que realmente estão ali na presença, buscando, clamando e entrando na presença do Senhor. Nós precisamos confiar em Deus. Não deixe que as adversidades da vida façam você sair da presença do Todo-Poderoso, do nosso Deus, que é o Deus vivo. Não deixe. Fica firme com o Senhor. Fica firme na presença de Deus até que Jesus volte para buscar a sua igreja e você possa subir com Cristo em nome de Jesus. Se hoje você que está aí assistindo não se converteu a Cristo ainda, hoje você tem a oportunidade de se converter ao Senhor Jesus. Abra seu coração e você mesmo aí faça a oração e diga: Jesus, entra no meu coração, me transforma, porque eu quero fazer parte do teu corpo. Eu quero pertencer à tua igreja. Eu quero trazer o teu reino para a face da terra. Eu quero clamar: venha o teu reino. E Jesus vai ouvir sua oração e você será uma nova criatura em Cristo. Que Jesus possa te abençoar. Domingo que vem, em nome de Jesus, estaremos aqui para mais uma lição. Que Deus possa abençoar cada um de nós. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos por essa escola dominical abençoada, onde o Senhor se fez presente, porque eu sinto a presença do Senhor nesse lugar.
Que o Senhor possa tocar essas vidas, essas pessoas que estão nos assistindo. Que a glória do Senhor seja sobre cada família, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor entre com providência, meu Deus, no meio de cada família. Que todos aprendam a confiar em Ti. Igual está escrito lá no Salmo 125, que os que confiam no Senhor são como o monte Sião que não se abala, mas permanece para sempre. E nós possamos confiar no Senhor com o nosso coração voltado para Ti. Deus nos abençoe em mais um dia, abençoa a nossa semana, em nome de Jesus. E até domingo que vem. Deus abençoe vocês. Amém.